O que significa isso? Necessariamente um aumento da urbanidade no Brasil? Até certo ponto, sim. Mas também significa uma certa angústia por uma urbanidade que não chegava. Por exemplo, você pega Fortaleza, aí, engraçado que agora eu lembrei de um ponto da própria Ana Karine, que é o quinta capital. Poxa, quinta capital, Fortaleza especificamente. Quinta maior cidade do Brasil. A gente tem uma determinada vivência urbana, temos angústias urbanas, mas muitas vezes a gente não se sente tão cidade. Uma das maiores dificuldades de construção aqui de Fortaleza não é da cidade, mas é do imaginário dessa própria cidade. Isso é muito tempo. Não é um esforço meu ou dos autores do Metrópolis, é um esforço coletivo que vem atravessando boa parte do século XX, chegando ao ponto onde estamos. Escrevendo sobre isso, pela minha vivência, não tão diretamente pelo desejo de escrever sobre a capital, tanto que a região metropolitana também coloca no romance, comecei a me questionar até que ponto a própria cidade é uma coisa real. Você tem um determinado ponto no mapa, delimitado, aí você chama no mapa Fortaleza, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Quando você sai da cidade e vai para outras, você percebe que há como se fosse uma espécie de interdição. A estrada continua, mas as casas vão rareando. Há um vazio, tende a haver um vazio ao redor das cidades, elas não são necessariamente vizinhas. Então é como se fosse uma interdição, como se a realidade geográfica da cidade precisasse reproduzir o que o mapa mostra. Aquilo tudo delineado, delimitado. E é uma coisa que acho que a gente deve pensar também. Cidades são ficções. Cidades são ficções. Sobretudo as planejadas. Imagine Brasília. Brasília é uma das maiores ficções que eu conheço. E ficção científica, inclusive. Pois é. Boa. Fortaleza, esse ímpeto de urbanidade não vem só da parte dos escritores. Não vem apenas da parte dos escritores. A gente chega a ter alguns bairros mais classe média, alguns lugares mais chiques, digamos assim, um certo desenvolvimento, mas a gente não conseguiu se desvincular, e espero que a gente não se desvincule, de um certo provincianismo arraigado. O que é que eu quero dizer com provincianismo? O que é Fortaleza? O que é que forma Fortaleza? Não quero ir muito para o lado histórico, realmente, mas a gente não pode esquecer que a nossa raiz são sertanejos que se direcionavam para o mato, porque precisaram disso em várias épocas. Na época de minha infância, que necessariamente vai estar nas memórias que vão fazer parte do livro, não como minhas memórias, vocês devem se lembrar que houve muitas secas muito fortes. Em 1983, 84, Fortaleza ainda não tinha 1 milhão de habitantes. Aliás, não tinha nem metade disso. Hoje somos mais de 2 milhões. A que se deve isso? Um grande fluxo do interior para cá. Não apenas pela, como é que eu poderia dizer? Pela necessidade, mas até por certo ponto até o sonho da capital. Sonho da capital. Hoje, quinta capital. Na verdade, eu ainda me perco sobre isso. Né? Eu fui escrever um livro, tanto que boa parte deles algumas partes se passam na década de 70, 1970, outras partes se passam na década de 2070. Já batemos esse pensamento. Eu fiquei pensando assim, eu vou falar mais realmente de Fortaleza, quanto mais ficcional eu quiser. E um dia eu vou entender o que eu acabei de dizer.